dia. No Opinião Minas de hoje eu recebo o Dr. Ricardo Guimarães, que é oftalmologista. Nós vamos conversar sobre uma doença que afeta principalmente as pessoas mais velhas, a catarata. Dr. Ricardo, bom dia. Bom dia, moço. Agradeço muito a presença do senhor aqui no Opinião Minas de hoje. Dr. Ricardo, a catarata realmente ataca preferencialmente as pessoas com mais idade? Preferencialmente e certamente as pessoas com mais idade, porque é um problema do envelhecimento. Mas a catarata acontece também em crianças até recém-nascidas, como resultado de doenças ou infecções, mesmo intraútero. E ela pode ser também decorrer de acidentes, de traumatismos oculares, qualquer condição que leve a uma agressão à lente interna do olho, chamado cristalino, que é normalmente transparente, mas que é extremamente sensível a processos agressivos de agressão ou traumatismo. Quer dizer que isso, então, é o que caracteriza a catarata, é essa agressão ao cristalino. A catarata representa uma agressão, exceto a catarata senil, que é um processo de envelhecimento. A catarata da criança ou a catarata do jovem, ela é resultado, geralmente, de uma agressão química ou física à estrutura de proteína dessa lente chamada cristalino. Quer dizer que o senhor disse aí, todas as pessoas que vão envelhecendo certamente vão sofrer desse mal, doutor? A menos que a gente morra antes, né? Todos nós vamos desenvolver no final da vida um tipo de catarata. Isso é certo, então. Todo mundo vai passar por isso. Todos nós vamos, em maior ou menor intensidade, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos desenvolver. Mas há uma outra síndrome também importante que antecede a da catarata, que é a chamada disfunção cristaliniana. A catarata representa uma opacidade do cristalino. Mas antes que essa opacidade se instale, uma alteração dessas proteínas do cristalino geralmente fazem com que se perca uma homogeneidade dessa lente interna, e essa perda leva a uma aberração, uma formação de alteração da imagem, que nós hoje reconhecemos como uma síndrome da disfunção cristaliniana, que acontece após os 40 anos de idade, em grande parte das pessoas, e que mesmo na ausência da catarata, você tem uma perda de qualidade da formação da imagem, que também é importante e é reconhecida e é tratada cirurgicamente hoje. Doutor, então não é possível prevenir, mas é possível, por exemplo, adiar É possível prevenir com esses conselhos genéricos válidos para a saúde, que nós temos que ter uma boa alimentação, que nós devemos evitar a bebida alcoólica em excesso, que nós devemos proteger os nossos olhos de radiações ultravioletas com o uso de óculos apropriados, quando você se expõe a uma quantidade muito grande de raios solares. Esses são os conselhos genéricos. Mas em que termos uma má alimentação pode afetar a visão, doutor? Que tipo de má alimentação e por quê? O cristalino, primeiro, até lembrar que o cristalino é feito do mesmo material da pele humana, é o mesmo tecido embrionário, forma o cristalino e forma a pele. Essa lente interna cristalina é uma lente viva, é uma lente que produz, ela metaboliza energia para que ela possa se reproduzir e sobreviver. É uma lente em constante crescimento. Essa proteína, se exposta a radiações muito fortes, vai perder suas propriedades que fazem com que ela seja transparente. Se você não tem uma boa alimentação e ingere muito produto tóxico, assim como na sua pele ou no seu organismo, esses metabólitos vão te prejudicar, também no cristalino isso vai acontecer e a lente perde essa transparência que ela tem que manter ativamente. Existe algum grupo de alimentos assim que são mais nocivos à visão? Alimentos, o nocivo são os produtos tóxicos, né? Qualquer coisa que você metaboliza como tóxico, que te leva à produção de câncer, te leva à intoxicação, isso é ruim
para o cristalino. Mas os bons alimentos para o cristalino são esses que têm boa composição em vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E, evidentemente vindos da alimentação, não de produtos artificiais. Mas os conselhos são genéricos. Se você ouvir uns conselhos do dermatologista de proteção de sol e de boa alimentação, serão os mesmos conselhos dados por um oftalmologista para o cristalino. Doutor, o óculos escuro hoje não é só uma questão estética mesmo, não, né? Então hoje as pessoas devem mesmo usar, principalmente no país como o nosso aí. Nós vivemos um ambiente extremamente poluído e antes nós tínhamos uma poluição mais noturna, diurna, de excesso de luz solar. Hoje mesmo à noite você tem muita iluminação nociva de má qualidade que também é tóxica para a retina. Mas o ambiente, a luz do sol que você recebe hoje, em função desses buracos de ozônio, dessas outras perdas dos filtros naturais da atmosfera, estão fazendo com que a luz seja muito agressiva para a pele e para os olhos. Não apenas óculos, mas eu acho que uma das coisas mais úteis para a visão hoje seria você usar um boné ou um chapéu que te proteja dos raios incidindo diretamente dentro dos olhos. Né? E a gente também tem que ter um conselho que vem sendo dado há muitos anos aí pela maioria dos especialistas, aquele cuidado com realmente o óculos escuro que protege mesmo, né? Porque existem alguns aí no comércio que não tem essa função, né? Sem dúvida, esses são bons conselhos, é um óculos que te dê uma boa proteção de ultravioleta e infelizmente nós ainda não dispomos nos consultórios de um equipamento chamado espectrofotômetro que nos permitiria medir a capacidade de proteção desses óculos no consultório. Normalmente o oftalmologista tem um equipamento que mede o grau dos óculos, mas não mede se esse óculos tem ou não uma proteção contra raios ultravioletas, que é o que você quer nesses óculos. Doutor, vamos falar então do tratamento da catarata. É só cirúrgico? Só cirúrgico. O tratamento, a erradicação da catarata hoje é só cirúrgico. Por duas razões. Primeiro, porque é difícil você restabelecer a transparência perdida pela lente natural do olho depois de iniciado um processo de opacidade ou de perda de transparência. Segundo, porque a cirurgia da catarata em si, ela evoluiu de uma maneira significativa. A correção que nós dispomos hoje para a cirurgia de catarata, ela é, em primeiro lugar, ela é simples, ela é eficiente, ela é segura e ela te proporciona uma reabilitação visual não apenas rápida, mas de melhor qualidade, uma visão de melhor qualidade do que aquela visão que você teria aos 40 e 50 anos de idade, mesmo na ausência de catarata. Essa qualidade da cirurgia, do resultado da cirurgia da catarata, faz com que os maiores esforços sejam hoje colocados no aprimoramento contínuo da cirurgia, mais do que na tentativa de recuperação da fisiologia do cristalino em si. A cirurgia, ela implanta uma lente no olho da pessoa, seria isso, doutor? Exato. Nós temos que entender o olho como uma câmera fotográfica. E a catarata acontece na lente interna dessa câmera. É uma perda de qualidade da lente ou uma perda de opacidade, fazendo com que a imagem formada nesse aparelho óptico, o olho que nós comparamos à câmera, ele seja feito de uma maneira ruim ou desigual ou perturbada de alguma forma. Então, o que nós fazemos na cirurgia é remover essa lente e colocar para sua substituição uma outra lente que nós chamamos de lente intraocular. E essa lente, quando nós a colocamos, nós podemos fazer com que essa lente seja uma lente bifocal ou multifocal, ou seja, uma lente dotada de qualidades ópticas superiores àquelas da nossa própria lente. Um detalhe interessante, o senhor me contava antes da gente gravar, que a descoberta disso foi meio uma observação na época da Segunda Guerra, foi isso? Exato, ela é muito curiosa porque é um cirurgião, né, o Harold Ridley, da Inglaterra, que observa que alguns pilotos traumatizados aí com explosão de para-brisa, eles têm dentro de seus olhos esse composto que era feito para-brisa, que era polimetil
metacrilato e que isso era inerte dentro do olho. Então vem daí a ideia dele. Se eu tenho um fragmento, por que não posso colocar uma lente, né, de boa qualidade e que atenda àquelas necessidades de uma pessoa operada de catarata, que até aquela época as pessoas operadas de catarata usavam aqueles óculos grossos, né, que não apenas eram esteticamente desagradáveis, mas que eram lentes que produziam uma visão de má qualidade, uma visão de um campo visual muito pequeno. Então vem dele a ideia de fazer uma lente e colocar o que ele faz naturalmente em 49, mas como toda a história do desenvolvimento de novas técnicas em medicina, os primeiros resultados não são resultados muito bons em sua maioria, e Ridley, ele viria a ser até banido da oftalmologia por esse desenvolvimento, como tendo feito alguma coisa ruim, e ele só seria reabilitado na área médica muitos 30 ou 40 anos depois, quando se reconhece que ele tinha contribuído com uma grande ideia, mas ideia essa que necessitava ainda de aperfeiçoamentos, né? Doutor Ricardo, a pessoa faz a cirurgia, implanta essa lente, está resolvido o problema ou ela vai ter que constantemente ter que voltar de novo a sofrer uma intervenção? Não, quando nós fazemos uma cirurgia de catarata, nós temos sempre em mente que essa deverá ser a última cirurgia dessa pessoa, a menos que ela venha a ter outras complicações produzidas pelo diabetes ou outras doenças como degeneração macular, etc. Se essa for uma pessoa sadia, nós queremos que essa seja a última cirurgia da vida da pessoa. E é por essa razão que nós temos que levar em conta outros problemas que esse olho possa ter no momento da cirurgia e tentar fazer a correção dessas imperfeições ou dessas doenças no momento da cirurgia da catarata. Eu dizia para você também que eu considero a cirurgia de catarata a cirurgia mais importante, né, da vida exatamente. de qualquer pessoa. Eu ia tocar nesse assunto. Por que o senhor tem essa avaliação? Porque a maioria das pessoas, elas têm alguma forma de alteração visual, elas têm miopia, astigmatismo, ou você tem um olho anatomicamente inadequado que produz uma chance maior de glaucoma. Você tem outras imperfeições que, já que eu tenho uma oportunidade de abrir o seu olho para remover a cirurgia da catarata, por que não aproveitar essa oportunidade e fazer a correção dessas outras alterações? Ou seja, a cirurgia acaba corrigindo vários outros problemas que a pessoa tem. Se você tem a oportunidade de fazer essa correção. E a qualidade visual final dessa cirurgia que você vai fazer vai te acompanhar para o resto da vida. Então, que seja a melhor qualidade, que você tenha nessa cirurgia uma recuperação que lhe permita ter o prazer de ver com qualidade e ver sem a necessidade do auxílio de óculos e outras próteses, né? Ok, doutor Ricardo, no segundo bloco, duas coisas. A gente vai continuar falando da catarata. Eu queria saber o seguinte: a pessoa que já perdeu totalmente a visão por causa da catarata, se ela tem chance de recuperar, e eu não posso deixar também de perder a chance de comentar com o senhor sobre a cirurgia para miopia, né? Da qual o senhor foi pioneiro aqui no Brasil, ok? Com prazer. O Opinião Minas está de volta. Hoje eu converso com o oftalmologista Ricardo Guimarães. Estamos falando sobre a catarata. E eu lembro que você pode entrar em contato com a gente, fazendo críticas, tirando dúvidas, dando sugestões pelo e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br. Também pelo telefone 3209-0009. Doutor Ricardo, a pessoa perde totalmente a visão por causa da catarata. Ela pode recuperar? Sim, moça, a catarata é sem dúvida nenhuma, entre todas as cirurgias que nós fazemos em oftalmologia, uma das de melhor prognóstico de recuperação. Se o problema é a catarata, a remoção é segura, a remoção é feita dentro de um ambiente planejado, de um ambiente de segurança, e contando com ferramentas hoje de intervenção muito aperfeiçoadas, muito aprimoradas. É difícil você imaginar uma cirurgia com melhor prognóstico do que a catarata, até porque é a cirurgia que mais se realiza no ser humano. Nenhuma cirurgia é feita em maior quantidade do que a catarata, por duas razões.
Primeiro, porque nós temos 2 olhos, né? Então já é feita em dobro. Segundo, porque todos nós vamos desenvolver uma catarata, a menos que não vivamos o suficiente para. Então, isso faz com que o número de cirurgias nos permita desenvolver, aprimorar, investir em equipamentos, lentes e recursos, transformando uma cirurgia de boa qualidade. O prognóstico da cirurgia de catarata é muito bom, é uma cirurgia muito segura. Tá. O senhor, no primeiro bloco, detalhou aí várias coisas que podem prejudicar a visão, né, que podem levar a pessoa a ter problemas sérios. Eu queria perguntar, a gente acabou não tocando esse assunto, porque o senhor mesmo já chegou com o netbook, já consultando. Hoje, todo mundo está sempre em frente a uma tela, né, doutor? Seja da televisão, seja do computador. Isso também pode prejudicar muito os olhos? Pode. A radiação produzida por uma fonte de energia, como é a tela do computador, numa exposição prolongada, ela pode produzir, evidentemente, danos à sua lente interna do cristalino. No caso específico do computador, nossa preocupação hoje até não é nem em relação à catarata, é mais com as crianças que estão expostas a um tempo excessivo na frente dessas telas e não têm a oportunidade de desenvolver bem a visão de forma apropriada. Mas em relação à catarata, esse seria um dano menor. Mas me preocupa hoje essas lâmpadas de forte intensidade, os LEDs. Você pega um LED dentro de uma boate hoje, geralmente utilizam energia na faixa do infravermelho, mas que você se sente agredido muitas vezes por esses focos que quando eles batem diretamente no seu olho. Eu acredito que esse tipo de energia, isso é danoso para o nosso cristalino. Doutor, existe um tempo máximo diário que a pessoa deveria ficar em frente a uma tela de TV ou de computador? Não pelo tema catarata, mas pelo tema fadiga visual, evidentemente, você deveria dar intervalos no máximo de meia hora e exercitar sua visão numa janela, num ambiente natural, onde a sua percepção de distância, de foco é acurada, porque a tela do computador, ela simula uma profundidade que não existe. Seu olho tenta fazer aquela profundidade e não consegue, isso produz estresse visual, sem dúvida. Doutor Ricardo, eu queria agora mudar um pouquinho para a cirurgia de miopia, né, que hoje já está bastante comum aí no nosso país, na qual o senhor foi pioneiro aqui no Brasil, é isso mesmo? Eu tomei conhecimento da cirurgia da miopia quando eu estava nos Estados Unidos. Eu trabalhava na Georgetown University quando nós começamos a fazer um estudo sobre essa cirurgia que foi proposta na Rússia. Eu estava nos Estados Unidos, havia muita desconfiança quanto a qualquer coisa que se produzisse na Rússia. Então, o estudo que nós fazíamos na Georgetown, junto com o Instituto Nacional do Olho, em Washington, era um grupo de pessoas operava e a cirurgia era feita por cortes, e um outro grupo observava os resultados. E eu estava no grupo que observava os resultados, mas não podia saber como é que a cirurgia era feita na época. Foi muito interessante a gente imaginar como é que essa correção era feita. A cirurgia começa nos anos 80, começa com incisões radiais, depois ela evolui para uma outra forma chamada ceratomileusis, que consiste na remoção de uma capinha da córnea para remoção de tecido internamente, e depois vem o laser, que é a remoção dessa parte que corresponde à miopia, feita de uma maneira mais precisa. A cirurgia evoluiu muito nesses últimos anos, passou aquela fase de resistência inicial que toda novidade traz em medicina, né? Tudo que é novo em medicina produz muita reação, porque nós médicos somos conservadores e é bom que nós sejamos conservadores para que a gente submeta à prova do tempo e a um escrutínio grande o resultado dessas cirurgias. Mas hoje é uma técnica universal e praticada em todo mundo. Eu me lembro que nos primeiros anos, muitos especialistas faziam essa crítica, falaram, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos com essa pessoa que está sendo operada agora. E aí, passado já todo esse tempo, qual que é a avaliação que se tem? Aqueles primeiros operados estão bem hoje? Estão bem, todos estão bem. O índice de complicação, essa cirurgia feita por um profissional competente, de uma maneira judiciosa, onde você leva em consideração os limites da técnica, assim como as outras patologias que estão envolvidas junto com a miopia,
Esses resultados são excelentes e essas pessoas têm uma vida muito melhor do que teriam se não tivessem sido operadas. Mas nós vivemos um mundo de novidade. Hoje, quanta coisa nova tem em medicina. Então, se você quiser realmente aguardar a prova do tempo e não uma formulação técnica, científica que te permita prever que aquilo não vai te dar consequências de longo prazo, hoje você não faria nada novo, né? Porque você ficaria experimentando por anos e anos e quando você fosse falar assim, agora passou a prova do tempo, já ficou obsoleto, né? Todo processo cirúrgico envolve um risco, né, doutor? Isso, todo médico que a gente recebe aqui diz isso. Mas, em termos gerais, eu diria que a cirurgia hoje, para miopia, ela é quase que 100% segura, digamos assim? Se há alguma coisa que me permita chegar perto de 100% de resultado, que não há, como você bem disse, em medicina, nós sempre temos que ter uma reserva ou ter uma expectativa de mau resultado para que o cirurgião se torne cauteloso, porque o dia que você achar que é 100%, você baixa a guarda e começa a fazer de uma maneira descuidada. Mas se há uma técnica, ou duas eu posso dizer, que nos oferecem condições de segurança e de qualidade, de controle, são essas duas cirurgias de catarata e refrativa. É muito raro você ver uma complicação em cirurgia de catarata ou cirurgia de refrativa. Quando essas complicações acontecem muito raramente, você geralmente encontra uma resposta e vai encontrar alguma porta que foi deixada aberta, que não foi fechada de maneira conveniente, tanto do lado do cuidado pós-operatório do paciente, como às vezes da própria indicação ou de algum evento acontecido durante a cirurgia. Mas é muito raro que aconteça, é uma cirurgia muito segura. Tá. Doutor, navegando pela página do senhor lá, a gente nota uma certa uma preocupação, cuidado que o senhor tem, especialmente agora, né, nesse início de ano letivo, que os pais devem ter uma visão das crianças, né? É um bom momento para se redobrar esse cuidado agora? O Hospital de Olhos, ele tem, eu pessoalmente sempre tive uma visão de que saúde vem da promoção da saúde e não do tratamento da doença. E não se trata saúde se você não educar as pessoas para bons hábitos de higiene, bons hábitos de alimentação e bons hábitos, inclusive, para que você use os recursos que a medicina coloca à sua disposição para que você possa fazer uma prevenção dos problemas que você tem, como, por exemplo, a miopia, ela é uma condição de doença ocular que precisa ser acompanhada para você evitar glaucoma, para você evitar um descolamento de retina. E isso só acontece se você seguir uma rotina de exames de prevenção. Então, nós fazemos esse trabalho de promoção da saúde ocular e temos uma atenção muito grande com as crianças, porque eu trabalhei com o professor Hilton Rocha. O professor Hilton Rocha era um defensor do exame da criança na escola por uma razão muito simples. Se uma criança tiver algum problema visual e se fizer tratar antes dos 7 anos de idade, ela tem chances de manter essa visão para o resto da vida. Se esse diagnóstico e tratamento for feito depois dos 7 anos de idade, as chances que ela perca a sua visão parcialmente ou até mais raramente totalmente é grande. E daí a importância da gente fazer o exame de prevenção antes da criança entrar na escola. Então, nós gostaríamos que todos os pais levassem os seus filhos para um exame de visão antes da criança entrar na escola, para que, se detectada algum problema, ela possa ser tratada oportunamente. Tá. E as pessoas, de maneira geral, devem consultar o oftalmologista de quanto em quanto tempo, pelo menos, doutor? Esse tempo de visita ao oftalmologista depende de duas coisas. Primeiro, você tem uma visão normal, você não usa óculos, não tem nenhum problema. Obviamente que se você é jovem, você pode fazer intervalos maiores. E não vou dizer que você devesse fazer esse exame anual, mas no máximo com um intervalo de 5 anos para os jovens. Mas se você é portador de miopia ou de outros problemas, essa consulta deve ser anual ou eventualmente até mais frequente do que isso aí. Mas depois dos 40 anos de idade, quando vem a chance de você desenvolver um glaucoma, de você desenvolver outras alterações que na maioria das vezes são silenciosas e não produzem nenhum sintomas que te façam se sentir alerta, esse exame deve ser anual,
e cuidadoso para que o médico possa examinar seu fundo de olho, a busca dessas doenças silenciosas que são hoje chamados maiores ladrões da nossa visão. Ok, doutor Ricardo, estamos chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse os contatos aí. O senhor tem a página, né, que eu já até me referi a ela aqui, e também os telefones, né? A nossa página, o www.holhos.com.br, oferece para quem quiser navegar muitos conselhos em termos de saúde visual, tanto para a pessoa idosa quanto para as pessoas, para as crianças também. A nossa fundação tem um programa voltado apenas para a visão de criança na escola. E se você quiser entrar por telefone, o telefone é 3289-2000. E se você estiver interessado em alguma palestra, alguma coisa que nós pudermos colaborar com a sua comunidade, use o telefone 3289-2024 e nós teremos prazer em participar com qualquer esforço comunitário de promoção da saúde. Doutor Ricardo Guimarães, agradeço muito a participação do senhor no Opinião Minas de hoje. Um bom dia. Obrigado, Múcio. Prazer estar com você.